Para um nativo de Live Oak, na Flórida, nos Estados Unidos, que chamaremos de Pat Shields, a tarde de terça-feira, 18 de fevereiro de 2020, parecia tão serena quanto qualquer outro dia. Ela estava em sua casa cuidando de algumas tarefas, enquanto seus filhos brincavam no jardim da frente. O que poderia dar errado? Embora alguns pais não se sintam totalmente seguros em deixar os seus filhos brincarem fora de casa, sem supervisão, Pat acha que morar em uma cidade pequena faz toda a diferença. No entanto, ela logo descobriria que esse não era o caso. Quando Pat saiu para buscar os seus filhos, ela se viu em uma situação bastante alarmante. Pat logo percebeu que seu filho de 3 anos, Daniel, não estava com as outras crianças. O coração dela apertou instantaneamente. Ela chamou o nome do filho por algum tempo. Ela então começou a procurar pela casa, mas a criança não estava aparecendo em lugar nenhum. No espaço de alguns minutos, Pat se viu vivendo o pior pesadelo de todos os pais. Seu filho havia desaparecido. Embora a maioria de nós possa imaginar imediatamente que isso tenha sido obra de sequestradores ou outros tipos de criminosos, Pat morava em uma área rural. Para piorar as coisas, ao redor da casa havia uma vasta floresta, cheia de perigos. Em pânico, Pat ligou para as únicas pessoas que ela conhecia que poderiam ajudá-la. Tinha sido um dia bastante calmo para os oficiais do gabinete do xerife do condado de Swain. Isso foi até que receberam um telefonema de Pat, que parecia estar em estado de pânico absoluto. É seguro presumir que o funcionário do despacho não entendeu muito bem o que estava acontecendo, pois a ligação veio por meio de soluços aterrorizados. Então, a mensagem ficou clara: uma mãe local havia perdido seu filho. As autoridades deram ao caso a prioridade número 1. Todos sabiam como a natureza poderia ser selvagem e implacável, especialmente para uma criança. Ainda assim, tinham a esperança de encontrar a criança desaparecida, mas não seria um trabalho para 1 ou 2 homens. A polícia sabia muito bem que não chegaria a lugar nenhum deixando 2 policiais no local e cuidando de seus negócios normalmente. Em vez disso, o xerife reuniu todos os soldados disponíveis que tinha e fez um plano para encontrar a criança desaparecida. Eles precisariam começar na casa de Pat e depois vasculhar toda a área circundante. Isso significava lidar com qualquer arbusto solto, buracos e grama alta. Sendo uma criança pequena, Daniel poderia ter se infiltrado em qualquer pequeno bosque e poderia facilmente ser ignorado e não ser notado. A polícia também presumiu que a criança estava com medo e poderia estar se escondendo. Se eles não o encontrassem rápido, talvez precisassem recorrer a algumas técnicas de último recurso. Muitos casos envolvendo crianças que perambulam por áreas rurais acabam fazendo com que sejam vítimas de coisas como a exposição ao ar livre. Se o ambiente fosse muito quente ou muito frio, Daniel teria pouca chance de durar mais de um dia. Sabendo disso, em casos semelhantes, muitos departamentos de polícia apelam à comunidade para ajudar a expandir um grupo de busca. Felizmente, esse garotinho tinha uma coisa a seu favor: morar na Flórida. O bom tempo definitivamente lhe daria algum tempo se o pior acontecesse. No entanto, após cerca de 1 hora de busca, as coisas começaram a ficar muito ruins para os policiais. Apesar de a Flórida ter um clima geralmente agradável, também tem os seus calafrios de inverno. E à medida que a tarde avançava com um grupo de busca vasculhando a floresta, o frio começou a se intensificar. Enquanto os policiais se espalhavam pela densa floresta ao redor da casa de Pat, eles ainda não estavam conseguindo nada.
não houve nenhum grito distante, nenhuma pegada e nenhum sinal de luta. Em um esforço para garantir uma localização rápida, a polícia decidiu trazer suas unidades K9. Com uma cheirada nas roupas de Daniel, esses cães treinados certamente seriam capazes de encontrá-lo. No entanto, isso também se revelaria um esforço perdido. Enquanto a busca continuava por toda a floresta, outra ligação veio para o despacho da polícia. Desta vez, quem ligou foi um vizinho preocupado, que relatou um cachorro irado cercando uma criança pequena. O vizinho disse que, ao tentarem se aproximar, o cachorro avançou contra eles e se recusou a deixá-los ajudar a criança. Sem saber o que encontrariam, os oficiais correram para o local, o tempo todo esperando que o cachorro em questão não se virasse para o menino. Eles tinham que se preparar mentalmente para qualquer coisa, pois sabiam que as coisas poderiam ter mudado. Porém, quando eles estavam entrando naquela área, alguém os encontrou no meio do caminho. Enquanto a polícia corria em direção à localização de Daniel, eles trombaram com Bud, o cachorro da família da criança. O fato é que se alguém está em um caminho rural e fica cara a cara com Pitbull, o resultado pode ser muito desagradável, dependendo de como o cão foi criado. É claro. No entanto, Bud não era um cachorro de rua, ele era um animal de estimação que amava seu dono mais do que tudo. Bud sabia que Daniel precisaria de ajuda humana e fez o impensável. Ele cumprimentou gentilmente os homens fardados e começou a conduzi-los por um caminho. Eles não sabiam para onde o cachorro os estava levando, mas seguiram com sinceridade, na esperança de que talvez ele os estivesse trazendo para onde precisavam estar. Enquanto o cachorro trotava ao longo do caminho, ele constantemente voltava para os oficiais e se certificava de que eles o estavam seguindo. O que quer que ele estivesse liderando, realmente queria que eles vissem. Depois de algum tempo, eles finalmente tiveram um vislumbre de cabelos loiros ao longe. O que eles viram foi um pequeno Daniel perturbado, mas em pleno funcionamento e intacto. Quando a polícia pegou o menino, Bud, o Pitbull, parecia estar animado. Agora, eles tinham que entrar em contato com Patty e sua família o mais rápido possível. A pobre mãe não estava bem na ausência do filho. Como qualquer pai ou mãe, normal, Patty meio que se desligou com a ausência do filho. Ao longo de toda a aprovação, ela passou por uma série de emoções. Ela não podia deixar de se sentir um pouco responsável por Daniel e Bud vagando por aquela floresta. Se ela tivesse ficado de olho neles, as coisas teriam sido muito diferentes. Em uma fração de segundo, o mundo inteiro de Patty virou de cabeça para baixo e ela não sabia como virar as coisas ao lado certo novamente. Então, veio a ligação da polícia e eles contaram a ela que tanto seu cachorro quanto seu filho haviam sido encontrados em perfeitas condições. Patty se viu em uma posição única naquele momento. Quando ela recebeu a ligação de que Daniel estava bem, seu sofrimento desapareceu instantaneamente. Ela não podia acreditar como ela era abençoada. E se alguém devia agradecer, não era apenas a polícia, mas, na verdade, seu cachorro Bud. O cão provou o ditado de que um cachorro é realmente o melhor amigo do homem. Embora pareça que a história deles acabaria ali, mas não, ela estava apenas começando. O gabinete do xerife do condado de Swain não perdeu tempo postando sobre Bud no Instagram. Foi definitivamente uma história sobre a qual vale a pena falar. O companheiro canino o seguiu, protegeu e eventualmente até tomou parte ativa no resgate do menino. Se isso não convencer alguém a trazer um pitbull para a família, o que fará? Não demorou muito depois da postagem no Instagram e a história se tornou viral e acabou sendo divulgada pelas notícias locais.
A partir daí, foi apenas uma questão de dias antes que a história fosse veiculada em sites e redes de notícias de todo o país. Até grandes nomes como MSN e People cobriram a história. Todos pareciam ter algo a dizer sobre o Pitbull, que resgatou seu dono. Pat absolutamente não conseguia acreditar em algumas das respostas. A sociedade tem uma postura muito controversa em relação aos pitbulls. A raça é conhecida por agarrar e às vezes até atacar os seus amados donos. Eles também têm uma aparência um tanto intimidante. No entanto, os amantes de pitbull dirão que tudo depende de como eles são criados, e muitos até apontam para essa história como um exemplo de como a raça pode ser incrível. Quando as pessoas não estavam falando sobre o quão incrível Bud era, elas questionavam as habilidades parentais de Pat. Uma pessoa indignada escreveu na página do Instagram do escritório do xerife do condado de Swain, dizendo: como uma criança de 3 anos pode ser deixada vagando sozinha com um cachorro? Isso é negligência total dos pais. Não se pode argumentar com essa lógica. Definitivamente, uma criança de 3 anos não deveria ser deixada para fora sem supervisão. Vaguear com um cachorro da família é definitivamente um dos melhores cenários de crianças desaparecidas que poderia ter acontecido. Dito isso, a maioria pode presumir que a mãe aprenderá com essa experiência e ficará mais atenta ao filho. Com isso, talvez haja algo que possamos aprender com essa história também. Mais uma vez, os cachorros mostram suas virtudes incríveis. O que você tem a dizer? Comente e não se esqueça de clicar em gostei. Esse simples gesto é importante e contribui muito com o nosso trabalho. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para ter fácil acesso a todo o nosso conteúdo. Obrigado! As informações são de People, MSN e Dailymotion, via Icepop. Imagens de reprodução. Edição NC. Se você gosta do conteúdo deste canal, clique aqui nos vídeos recomendados. Não se esqueça de clicar em gostei. Cada like e comentário é importante e faz toda a diferença, além de contribuir muito com o nosso trabalho. Inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações para ter fácil acesso a todo o nosso conteúdo. Até a próxima!